Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Espaço Acolher. Sinta-se amado, amada pela presença do Espírito Santo através do poder da Palavra de Deus. Fique conosco. Fique conosco neste momento. Nós queremos meditar sobre a necessidade de se fazer o caminho de volta. Você já pensou sobre isso? Você já foi tocado a esse respeito? A necessidade de repensar algumas ideias, de reconsiderar algumas atitudes, de voltar a um determinado lugar, de revisar alguns conceitos. Bom, para essa meditação eu trouxe a pessoa de Jacó. Jacó era neto do patriarca Abraão. E a palavra vai dizer que quando jovem, Jacó rouba a primogenitura de seu irmão Esaú, ou seja, as bênçãos que estavam destinadas para o seu irmão mais velho, ele toma para si. E isso desperta uma fúria tão grande em seu irmão que Esaú deseja tirar a vida de Jacó. Jacó então não tem outra alternativa a não ser fugir, e ele vai embora para um local chamado Padarã. E ali ele passa mais ou menos 20 anos da sua vida e também passa por muitos processos. Ali Jacó vive perdas, ganhos, tristezas, alegrias, sofrimento, amadurecimento. Neste lugar, Jacó constrói a sua família, adquire bens, enriquece. E chega um momento que Jacó é tocado para voltar, para fazer o caminho de volta e mais, para rever Esaú, aquele seu irmão que ficara furioso com ele lá no passado. Jacó então pega toda a sua família, seus bens, e a palavra vai dizer que em Gênesis 32, no versículo 1, ele tem um encontro com os anjos. Então eu quero dizer para você que este momento na vida de Jacó não é só um momento cronos, não é um momento fabricado, escolhido, tão somente por Jacó. É um tempo de Deus na vida de Jacó. É um tempo espiritual. E como é que a gente sabe? Primeiro porque Jacó tem convicção daquilo que ele precisa fazer. Ele tem certezas. E apesar do medo, ele sabe que é necessário fazer o caminho de volta. E mais, ele não vai despreparado. Ele separa presentes para levar até o seu irmão Esaú. E ele segue viagem com toda a sua família e ele chega num determinado lugar chamado Vale de Jaboque. Ali, Jacó acomoda a sua família e ele sabe que é um momento que ele vai passar sozinho, porque tem coisas que eu e você precisamos fazer sozinhos. E ele sabe também que é um momento que ele vai passar com Deus. Vai ser ele e Deus, Deus e ele. E a palavra vai dizer que este momento durou uma noite inteira. O poeta espanhol chamado João da Cruz batiza esse momento de a noite escura da alma. Ela durou a noite, esse momento durou a noite toda. Jacó lutou com Deus até a alva, até amanhecer, até clarear, até entender quem ele é e quem ele pode se tornar em Deus. A palavra vai dizer que Jacó foi ferido na coxa e a partir desse momento ele passa a mancar. Eu conheço um pastor e professor chamado Abner que diz assim: desconfie de um homem que não manca. Simbolicamente ele quer dizer assim: desconfie de um homem que não se permitiu ser tratado por Deus. Desconfie de um homem que não se rendeu para ser torcido e retorcido por Deus. Desconfie de um homem que não se colocou nas mãos de Deus como um vaso que se coloca nas mãos do oleiro para ser transformado em um vaso novo. Bom, Jacó então segue a sua viagem e diz que quando ele avista Esaú, um corre ao encontro do outro.
Um se joga nos braços do outro e eles choram. E mais, eles querem trocar presentes. Só que eles ambos estão muito agraciados, muito abençoados. E mesmo assim Jacó quer presentear Esaú. É que agora não é mais para aplacar a ira do seu irmão. É um ato de doação mesmo. Porque o homem que chegou no vale de Jaboque para encontrar-se com Deus era um. O homem que saiu desse encontro era outro, totalmente transformado. O homem que chegou nesse encontro chamava-se Jacó, que significa usurpador. O homem que saiu desse encontro chamava-se Israel, príncipe de Deus. O irmão que está diante de Esaú agora é um outro homem. A palavra diz que Jacó chamou aquele lugar de Peniel, ou seja, eu vi Deus face a face. E quando ele olha para Esaú, ele diz assim: meu irmão, quando eu olho para você, é como se eu visse a face de Deus. O encontro com Deus provoca isso em nós. Ele faz com que a gente passe a enxergar Deus no outro, Deus no próximo. Bom, depois desse encontro, da troca de presentes, cada um resolve seguir o seu próprio caminho. Cada um vai fazer as suas escolhas e terão as consequências de suas escolhas. Mas agora eles seguem reconciliados um com o outro. O encontro com Deus promove isso em nós. Promove que a gente se reconcilie com Deus, com a gente mesmo, com o próximo e com toda a criação. Tem também alguém que fez um caminho de volta por mim, por você. Será que era necessário fazer este caminho? Bom, a palavra vai dizer em Gênesis que Deus descia todas as tardes para conversar com Adão. Você consegue imaginar esse nível de relacionamento? A profundidade desse relacionamento? Deus descia todas as tardes para conversar com Adão. Bom, isso deve ser o paraíso, não? Isso deve nos trazer muita paz, tamanha comunhão. Mas a palavra vai dizer também que o pecado entrou. E quando entrou, houve uma ruptura, uma separação entre Deus e o homem. E essa separação trouxe muita dor, muito sofrimento. Trouxe também a morte espiritual e, consequentemente, a morte física. Mas tem alguém que fez o caminho de volta. E essa pessoa chama-se Jesus. Jesus, na cruz do Calvário, ele leva sobre ele todas as nossas enfermidades. E pelas pisaduras dele nós somos sarados. E o castigo que estava sobre nós, que agora está sobre ele, nos traz a paz. Por isso que Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Deus, Jesus, ele faz esse caminho de volta por mim e por você. Ele nos leva de volta ao Pai. Agora eu quero que você pense uma coisa. Você já imaginou, quando Jacó estava longe de Esaú, quantas noites de angústia ele teve? Quantos pensamentos, quantas lágrimas, quantas vozes de acusação, quanto peso Jacó carregou? Só que Jacó não sabia que ele já estava perdoado. Tanto que quando ele encontra Esaú, Esaú já o abraça. Ele já tinha o perdão, era só tomar posse. Eu quero dizer para você a mesma coisa. Você pode estar aí carregando peso, dores,
vazio existencial, angústia. Você pode estar desesperado, sem ver saída, solução, sentindo-se um nada diante da vida, culpado, não se sabe nem do que, ouvindo vozes de acusação. E você não sabe que Jesus já fez o caminho de volta por você. E o perdão já foi liberado na cruz do Calvário. É só você tomar posse. E quando você toma posse, você recebe a paz de Deus. E você passa a ter paz com Deus. E você passa a viver uma vida plena e uma vida verdadeira e uma vida abundante. Então agora eu quero que você pense sobre fazer o caminho de volta. Se for necessário fazer o caminho de volta, faça. O Espírito Santo irá te preparar, irá te capacitar. Se for necessário voltar para a casa do Pai, volte. Ele está te esperando, de braços abertos. Que esta palavra cause um impacto profundo na sua vida. Que ela lhe traga muitas bênçãos. Desejamos a você a paz de Cristo, que você sinta-se amado, amada pela Igreja Evangélica Aliança com Cristo. Deus o abençoe.